Notícias do Judiciário de Mato Grosso. É a TV.jus que começa agora. Olá! Judiciário realiza mutirão carcerário para a revisão de pena em unidades prisionais de Mato Grosso. Nós vamos fazer as visitas nas grandes unidades, junto com o representante do CNJ. E no quadro Entrevista da Semana, você vai saber como o Banco de Peritos da Justiça tem ajudado o trabalho dos magistrados em todo o estado. A TV.jus está no ar. Começa na segunda-feira um mutirão carcerário para a revisão de processos de reeducandos de Mato Grosso. A repórter Thalita Ormondi tem as informações. Olá, nos próximos dias, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, realiza o mutirão carcerário. Para falar um pouquinho mais sobre essa iniciativa que começa no dia 4 de agosto, eu converso com o Dr. Jorge Luiz Tadeu, que é coordenador do Grupo de Monitoração e Fiscalização do Sistema Penitenciário em Mato Grosso. Doutor, qual é o objetivo dessa iniciativa? A verdade é fazer uma revisão em relação àquilo que nós tínhamos quando foi feito outro mutirão pelo CNJ. Ver os avanços que foram procedidos e também aquilo que nós não cumprimos, que era a orientação do CNJ. Nós vamos fazer as visitas nas grandes unidades, junto com o representante do CNJ, e obviamente isso vai gerar um relatório que vai representar e retratar como estão os nossos presídios. Quantos processos devem ser revistos nesse mutirão? A previsão de aumento ou de redução em relação ao último mutirão? Em relação ao último mutirão, nós tivemos uma diminuição dos presos, né? Nós já tivemos no nosso sistema mais de 12 mil, mais precisamente 12.500 internos. Hoje nós estamos com menos de 10 mil. Isso para nós é um avanço, é uma diminuição da cultura do encarceramento. Em relação aos processos, nós vamos revisar todos os processos de réus internos no sistema, sejam eles presos provisórios, que nós chamamos de prisão cautelar, sejam aqueles que já estão em cumprimento de pena. Na central do mutirão, que foi montada aqui no Fórum de Cuiabá, virão para essa central todos os processos dos presos em cumprimento de pena das grandes unidades, como Sinop, Rondonópolis, Água Boa, Cáceres, Várzea Grande e Cuiabá. Naquelas unidades menores, os juízes responsáveis pelas unidades, que são os juízes corregedores dos presídios, terão que fazer a revisão daqueles processos executivos de pena, daqueles réus que estão cumprindo naquelas pequenas unidades. Em relação aos réus provisórios, que nós chamamos de réus com prisão cautelar, cada juízo terá que rever essa decisão e cadastrar o processo no sistema do CNJ, juntando a nova decisão que ele proferir na revisão. A previsão é que o mutirão carcerário, feito em parceria com o Ministério Público e Defensoria, termine até o dia 29 de agosto. E o Tribunal de Justiça inaugura mais um centro judiciário de solução de conflitos e cidadania no interior. A unidade foi instalada nesta sexta-feira em Jaciara. Por telefone, as informações com Victor Cabral. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Jaciara, que fica a 145 quilômetros de Cuiabá, foi inaugurado pela desembargadora Clarice Claudino, que é a coordenadora do Núcleo de Solução de Conflitos, e pelos representantes do Executivo e Legislativo Municipal. A estrutura foi montada em uma sala do Fórum e a equipe contará com 22 conciliadores treinados para trabalhar como mediadores, além de um juiz leigo, do gestor, técnico judiciário e estagiário. Victor Cabral, para a TV.jus. E a reportagem completa sobre a inauguração do Centro Judiciário você confere na segunda-feira. E depois do intervalo, a gente conversa com a juíza Helena Maria Bezerra sobre a importância da criação do Banco de Peritos no Poder Judiciário de Mato Grosso. Eu espero você! Pergunte, reclame, dê sugestões. A Ouvidoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quer ouvir você.
Atualmente, o Banco de Peritos do Poder Judiciário de Mato Grosso tem cadastrado quase 1.300 profissionais de diversas áreas, entre eles engenheiros, médicos, contadores e avaliadores de imóveis. Criado pela Corregedoria Geral da Justiça, o banco tem sido uma ferramenta importante para dar mais celeridade ao andamento de processos. Sobre este trabalho, nós vamos conversar agora com a idealizadora do projeto, a juíza Helena Maria Bezerra. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é uma honra e um prazer estar aqui. Por que a senhora teve a ideia de criar esse banco de peritos? Bom, como você já sabe, eu sou magistrada, atuo aqui na capital numa vara civil. E um dos problemas maiores de morosidade dos processos é o trabalho de perícia, porque existem muitas áreas fáceis de encontrar peritos, médico, engenheiro, mas existem outras áreas com muita dificuldade de encontrarmos profissionais habilitados para resolver questões jurídicas. Por exemplo, químicos, biólogos e em outras situações de engenheiro mecânico. Então, com essa dificuldade, muitas vezes o processo demorava 2, 3 anos até encontrar um profissional. Em razão disso, eu imaginei em criar um banco de peritos. Então, a ideia foi para me ajudar e ajudar os demais colegas. E no interior, como esse trabalho tem ajudado ao juiz que trabalha nas comarcas? Eu tive um exemplo, eu posso te contar, de uma perícia a ser feita numa fazenda de tecidos, né, de uma fábrica de tecidos que vende uma fazenda por uma fábrica de confecções de roupas. E o tecido veio com defeito. E para encontrar um químico, um engenheiro químico que testasse a química daquele tecido e a trama daquele tecido, que seria um engenheiro diferente, né, de qualquer um da nossa cidade, eu tive que encontrá-lo em Minas Gerais, em São Paulo, porque eu mandei ofício para a Universidade Federal, para o IMET, para tudo quanto é lugar, e ninguém conseguia indicar alguém apto a resolver esse problema. Demorou 4 anos, depois de 4 anos encontrei um em Minas, e um para a trama em Minas e um para a química em São Paulo. Então, teve um curso, deu uma demora, né? Se eu conseguisse, tivesse conhecimento de um profissional desse, num banco desse, aqui mesmo na cidade, ainda que seja no interior do estado, seria muito mais fácil a gente nomeá-lo para fazer a perícia. Agora, qualquer profissional, então, pode se cadastrar? O banco, nós pegamos a profissão que é colocada na Receita Federal, aquelas profissões indicadas lá. Então, quando ele se cadastra, entra no site do tribunal, na Corregedoria, Banco de Peritos, lá tem a forma de se cadastrar e lá tem um manualzinho que ele pode ir seguindo. Nesse manual ele pode dizer todas as áreas, engenharia, medicina, enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, pode ser químico, físico, biólogo, de todas as áreas possíveis, inclusive contador, economista. Nós temos muitos profissionais, dentistas, né? Como você mesmo falou, hoje temos 1.300, isso é um sucesso. E eu fiquei sabendo que tem também peritos de outros estados inscritos, porque ele pode se inscrever de onde ele estiver. Ok, então agora a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para mais um bate-papo. É já já. Portal da Transparência. Saiba mais sobre ações populares e acompanhe onde os processos estão tramitando no Estado. Nós voltamos a conversar com a juíza Helena Maria Bezerra, que também é autora do livro Contrato de Arrendamento Rural. Bem, como que foi a ideia de se construir essa obra? Bem, eu fiz um mestrado em São Paulo, na PUC em São Paulo, e o meu mestrado foi em contratos. E fiquei na dúvida no final do curso, tem que apresentar uma dissertação, qual a matéria que eu estudaria e faria um trabalho. E conversando com o desembargador Márcio Vidal, ele me deu a ideia de fazer um contrato de arrendamento rural, que é bem ligado ao nosso estado, às dificuldades dos nossos estados, né? E a priori eu não queria, porque o contrato de arrendamento rural é um contrato agrário, não é um contrato de direito civil, e a minha matéria em civil, mas eu achei muito interessante porque eu descobri que não tem muitas obras sobre esse assunto.
Na época eu encontrei especificadamente, Contrato de Arrendamento Rural, um único livro. O que a gente encontra é direito agrário e dentro do direito agrário um capítulo, né, uma parte só, né, pouca, mas sem muito aprofundamento desse contrato. Então aí eu agradeci o desembargador, a boa ideia, né, e passei a desenvolver e estudar esse contrato. Terminado o curso, foi indicado a publicação, e aí eu o transformei em livro, aí mudando um pouquinho mais o enfoque, dando exemplos, colocando modelos de contrato, colocando as questões também processuais, colocando as questões das ações cabíveis, outras, né, para discutir esse contrato, as ações de despejo e assim por diante. Então, eu transformei em um livro de interesse da comunidade jurídica, não só um estudo jurídico, mas também prático. Tanto é que o nome é Contrato de Arrendamento Rural, Teoria e Prática. Então, ele é bem didático para advogados, para juízes, promotores, né, defensores, procuradores, quem tiver interesse. É um livro simples, de linguajar simples, mas bem fácil leitura, mas que tem ajudado muita gente. Graças a Deus eu recebo, né, o feedback de quem o utiliza e diz que foi muito útil, né? Então, é essa a ideia, né, de lançar um livro que possa realmente ajudar a minha comunidade, o meu estado, que é eminentemente agrário, né? Ok, então sucesso aí neste trabalho. Muito obrigada. Eu estou à sua disposição e dos telespectadores. E a gente fica por aqui. Até o próximo programa.